tempos bíblicos era comum os homens, conscientes da aproximação do tempo de sua morte, convocarem os seus filhos para os instruir. Em 1 Reis 2, nós vemos o rei Davi fazendo isso com o seu filho mais novo, o jovem Salomão. E embora não se saiba exatamente a idade que Salomão tinha ao assumir o trono, se sabe que não se tratava de uma criança, mas de um jovem. Em 1 Crônicas 22, no verso 5, Davi fala de Salomão o seguinte: Salomão, o meu filho, é jovem e tenro, e a casa que está para ser edificada para Yod-Hê-Vav-Hê precisa ser muito magnífica, de fama e de glória por todas as terras. Portanto, agora quero fazer a preparação para ela. Assim Davi preparou sobejamente antes da sua morte. E a coroação de Salomão se dá às pressas, quando Davi é avisado por Batseba da tentativa de usurpação do trono pelo filho mais velho de Davi, Adonia, com o apoio do general Joabe e do sacerdote Abiatar. E é interessante que, ao falar com Salomão, o rei Davi diz o seguinte, 1 Reis 2:2: Eu vou pelo caminho de toda a terra, coragem, em hebraico hazak, pois e ser homem, em hebraico ish. E esta frase me despertou a curiosidade do que seria a masculinidade bíblica. O que exatamente o rei Davi estaria querendo dizer a Salomão ao dizer para ele agir como um homem, após recomendar força, coragem? É interessante que, como os rolos das escrituras não eram tão acessíveis, haviam os targums, que eram paráfrases, frequentemente em aramaico. E no Targum Yonatan, para este mesmo versículo, 1 Reis 2:12, no lugar da expressão ser homem, está a expressão se torne um homem que teme pecar. E nesta paráfrase temos um indício maravilhoso do que seria a masculinidade bíblica de acordo com a mentalidade daquela época. Seria uma medida de maturidade espiritual, alguém que controla os seus apetites e inclinações. Isto seria o significado de ser homem. E nos escritos do rabino Davi Kimti, conhecido como o Radak, que viveu durante a Idade Média, ele comenta este verso do rei Davi para seu filho Salomão, a seguinte paráfrase: fortaleça-se e seja como um homem adulto para controlar a tua Yetzer Hará, inclinação para o mal. É interessante que nós temos nos escritos paulinos, em 1 Coríntios 16, no verso 13, uma semelhante recomendação. Veja: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. E no verso seguinte diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Me parece que tal instrução está em total consonância com a ideia de exibir uma maturidade espiritual, sendo uma recomendação de agir de acordo com a retidão que a Torá ensina. E em Efésios 4:13, nós lemos o autor conclamando a que se chegue à estatura de homem perfeito, que seria a medida da estatura da plenitude de Mashiach. Mais uma vez, confirmando que a masculinidade bíblica está diretamente ligada à exibição de um caráter de acordo com a Torá de Deus, a instrução de Deus. Então, o rei Davi, ao falar com seu filho Salomão, ele o instrui a ser um homem com maturidade espiritual, um homem de fé, temente a Deus. Isto é o que ser homem na Bíblia significa.